Sei que seu dia hoje foi cansativo, mas agora eu te convido a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Vamos descansar na presença de Deus. O versículo que eu quero compartilhar com você está em Salmos capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse versículo foi escrito por Davi, e não foi num momento tranquilo da vida dele. Na verdade, era um dos piores momentos. Ele estava fugindo, sendo perseguido, correndo risco de vida. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, Davi dormia tranquilamente, porque ele sabia quem sustentava sua vida. Não eram os guardas, não era a sua força. Quem sustentava ele é Deus. Davi, mesmo tendo momentos difíceis, ele tinha fé em Deus. E talvez você esteja vivendo por momentos difíceis, sufocado por problemas, preocupado com o amanhã. Mas tenha fé em Deus e todos os seus problemas acabaram, porque é Deus quem te sustenta, é Deus que te guarda enquanto você dorme. Você pode fechar os olhos com confiança, porque o Senhor continua no controle. Mesmo quando você está dormindo, você não precisa carregar esse peso sozinho. Tenha fé em Deus em todos os momentos de sua vida. Entregue para Deus tudo o que está ocupando tua mente. Os medos, os conflitos, a ansiedade, os pensamentos negativos. Ore a Deus em silêncio antes de dormir, e você vai dormir com essa certeza. Você vai dormir tranquilamente, porque Deus está ao seu lado. Você já parou para pensar no que acontece depois da morte? Será que a vida termina aqui, ou há algo mais esperando por nós? A Bíblia, o livro mais lido e estudado do mundo, tem respostas profundas sobre o que nos espera na eternidade. Hoje, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre o céu, o inferno e o plano de Deus para a nossa vida após a morte. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo nessa jornada cheia de significado. A Bíblia nos diz que a vida não termina com a morte física. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos: Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso, vem o juízo. Isso significa que nossa jornada não acaba aqui, mas que seremos julgados por Deus com base nas escolhas que fizemos enquanto vivíamos. Esse é um tema sério, mas também cheio de esperança para aqueles que confiam em Deus. O céu é descrito na Bíblia como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. Isso nos dá a garantia de que existe um lugar especial reservado para aqueles que entregam sua vida a Cristo. Mais adiante, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, temos a visão maravilhosa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Essa é a promessa para os que creem. Por outro lado, a Bíblia nos alerta sobre o perigo do inferno. Em Mateus 25, 46, Jesus disse: Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que rejeitam seu plano de salvação. Mas é importante lembrar que Deus não deseja que ninguém se perca. Em 2 Pedro 3, 9, lemos que Deus é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia fala também sobre o juízo final, o momento em que Deus julgará todos os seres humanos. Em Apocalipse 20, 12, lemos: Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Isso nos mostra que nossas ações têm consequências e que a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo define nosso destino eterno. Se há algo que fica claro na Bíblia,
é o amor de Deus por nós. Ele deseja que todos nós experimentemos a vida eterna ao seu lado. Jesus disse em João 3:16: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente, e tudo o que precisamos fazer é aceitá-la. Agora eu pergunto: você tem certeza de onde passará a eternidade? A Bíblia nos ensina que temos uma escolha. Podemos aceitar o plano de Deus para a nossa salvação ou ignorá-lo. Mas lembre-se, essa é a decisão mais importante que você tomará em toda a sua vida. Hoje, Deus está chamando você para caminhar com Ele e receber a vida eterna. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a refletir, orar e buscar a Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo. Não espere. Deus tem um plano maravilhoso para você. Um plano que vai muito além desta vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos em algum momento. Segundo as Escrituras, a verdadeira compreensão do sentido da vida está profundamente enraizada em nosso relacionamento com Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, lemos que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Encontrar sentido na vida, segundo a Bíblia, não é apenas uma questão de raciocínio intelectual, mas uma jornada espiritual. A fé nos convida a uma relação dinâmica e pessoal com Deus, que é o autor e sustentador da vida. A Bíblia nos ensina que fomos criados por Deus e para Deus, e é em sua presença que encontramos paz e propósito. Em Deus, encontramos a resposta para as profundezas do nosso ser e a direção para o nosso caminhar. A origem da vida, conforme descrito na Bíblia, nos fornece uma perspectiva única sobre nosso propósito. Em Gênesis, vemos que fomos criados à imagem de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos lembra: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus nos criou com intenções claras, e descobrir essas intenções é parte de nossa jornada espiritual. Além disso, entender que fomos criados à imagem de Deus nos chama a uma vida de responsabilidade e amor. Este é o nosso chamado, e nele encontramos um profundo sentido de propósito e direção. Sabemos que nossa existência não é acidental, mas intencionalmente moldada por um Criador amoroso. O amor de Deus é o fundamento da nossa busca por sentido. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a personificação desse amor e o maior exemplo de sacrifício. O amor de Deus não é condicional, mas sim abrangente e transformador. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, encontramos: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando experimentamos esse amor, somos transformados e capacitados a amar os outros de maneira profunda e genuína. Por meio do amor de Deus, descobrimos nossa verdadeira identidade e propósito. O maior mandamento, conforme ensinado por Jesus, é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, conforme Mateus 22, 37 a 39. Amar a Deus significa viver em obediência aos seus mandamentos e buscar uma relação mais profunda com Ele. Por outro lado, amar o próximo implica em atos de bondade, compaixão e justiça. Em Romanos 8, 28, é dito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Cada ato de amor e bondade é um reflexo do amor de Deus e uma maneira de viver uma vida com propósito. As dificuldades fazem parte da vida, e a Bíblia não nos promete uma existência sem desafios. Jesus mesmo disse:
No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, conforme João 16:33. A fé é fundamental para enfrentar as dificuldades. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. A fé nos conecta ao poder divino e nos dá a capacidade de seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Tiago 1:2-4, lemos que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois elas produzem perseverança. Quando superamos desafios, testemunhamos sua presença e fidelidade em nossas vidas, encorajando outros a confiar nele também. A esperança na vida eterna é um dos maiores presentes que recebemos de Deus. Em João 14:2-3, Jesus nos assegura: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. A vida eterna é a culminação do amor de Deus e da nossa fé nele. Em Romanos 8:18, Paulo escreve: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ao vivermos com a esperança da eternidade, não apenas encontramos consolo, mas também somos inspirados a viver de maneira que reflita o amor de Deus. Esta esperança nos chama a ser luz no mundo, espalhando a mensagem de salvação e vida eterna. Ao refletirmos sobre o sentido da vida, encontramos respostas profundas nas páginas da Bíblia. Deus nos criou à sua imagem e nos chamou para um propósito maior. O amor incondicional de Deus, revelado através de Jesus Cristo, é o alicerce sobre o qual construímos nossa vida. Ao viver com amor e propósito, enfrentamos as dificuldades com fé e somos sustentados pela esperança da vida eterna. Convido você a iniciar uma conversa com Deus. A oração é um meio poderoso de conexão e transformação. Em Deus, encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante e eterna. O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus. Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra,
ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas, quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior, algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que, no tempo certo, você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer, a nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho. Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Bom vídeo de hoje fiquem todos com Deus e tchau. Neste momento quero te convidar a fazer uma pausa rápida. Vamos ler uma palavra que pode acalmar o coração e alinhar os pensamentos e nos lembrar da presença constante de Deus em nossa vida. O versículo que vamos refletir hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, e diz assim: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse versículo, ele carrega um peso profundo e um convite muito especial. Esse versículo nos convida a viver com propósito, com consciência e com gratidão. Ele fala sobre a importância de tudo o que fazemos, desde as menores atitudes até as palavras que saem da nossa boca, serem feitas em nome de Jesus. Mas o que significa viver dessa forma? Significa deixar que Jesus seja o motivo e o modelo de tudo em nossa vida. Quando agimos em nome dele, estamos dizendo: Senhor, isso é para ti. Eu quero refletir o teu amor, a tua justiça, a tua bondade e a tua paz. Isso vale para os momentos de nossa vida, inclusive também para os difíceis. Vale para quando estamos sendo gentis com alguém, mas também para quando precisamos perdoar, ser pacientes ou humildes. Em um mundo onde somos constantemente levados a agir por impulso, por orgulho ou por interesse próprio, esse versículo nos lembra de parar, respirar e perguntar: o que Jesus faria nessa situação? Como posso agir de forma que agrade a Deus? Deus conhece nosso coração. Ele vê quando tentamos amar.
mesmo com falhas. Deus entende nossas limitações, mas se alegra quando decidimos largar os nossos pecados e decidimos seguir sua vontade. Devemos sempre agradecer a Deus, em todo o tempo. Não só quando tudo dá certo, mas também quando tudo parece sair do nosso controle. Gratidão verdadeira não depende de circunstâncias. Ela nasce da confiança em Deus, que sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. A palavra é clara. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Às vezes passamos por lutas grandes, dores profundas, situações que parecem sem saída, mas mesmo assim, agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça porque, se você ainda está de pé, é porque Deus está sustentando você. Tenha fé que Deus está ao seu lado, mesmo no silêncio. Lembre-se de Jó, que passou por grandes dificuldades, mas ainda assim permaneceu firme e declarou com fé: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. Por isso, ao encerrar o seu dia, faça como Jó, entregue tudo nas mãos de Deus. Confie que Deus está no controle, que Ele cuida de você e que nenhum momento da sua vida passa despercebido aos olhos de Deus. Antes de fechar os olhos, entregue suas preocupações, seus sonhos e até mesmo os seus medos. Peça a Deus que guie seus passos, que renove suas forças e que prepare seu coração para um novo dia. Bom, o vídeo é esse. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas e não esqueça também de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Luxúria é uma palavra que tem peso, muitas vezes associada a sussurros e sombras. Mas o que é exatamente? A luxúria vai além da simples atração física. É um desejo poderoso que busca nos controlar, distorcendo nossos pensamentos e ações. A luxúria nos diz que precisamos de algo, de alguém, para nos sentirmos completos. Ela promete prazer, mas entrega vazio. Ela sussurra que os padrões de Deus são muito restritivos, que a verdadeira liberdade está em satisfazer todos os nossos desejos. As consequências de se render à luxúria são devastadoras. Relacionamentos são destruídos. A confiança é quebrada e os corações são deixados feridos. A luxúria promete satisfação, mas entrega apenas uma fome mais profunda, um anseio por algo mais. Ela cria uma barreira entre nós e Deus, prejudicando nosso relacionamento com Ele. Fomos criados para a intimidade, para um amor puro e altruísta. A luxúria, no entanto, prospera no egoísmo, buscando apenas consumir e possuir. Ela reduz indivíduos a objetos, desconsiderando seu valor e dignidade. Este é o caminho da luxúria, um caminho que leva para longe da luz de Deus e para a escuridão. É uma armadilha perigosa que promete liberdade, mas entrega apenas correntes. Mas há esperança. Deus oferece um caminho diferente, um caminho de liberdade e cura. Ele deseja que experimentemos a verdadeira alegria e realização, uma vida marcada pelo amor e pela pureza. A Bíblia fala claramente sobre a seriedade da luxúria, chamando-a de pecado que nos separa de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, nos diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas o imoral peca contra o seu próprio corpo. Este versículo nos lembra de que nossos corpos são templos do Espírito Santo, criados para honrar a Deus. Quando cedemos à luxúria, contaminamos a santidade de nossos corpos e prejudicamos nosso relacionamento com Ele. Mas há uma boa notícia. O amor de Deus é maior que nossos erros, até mesmo nossas lutas mais profundas com a luxúria. Ele oferece perdão e um novo começo a todos que o buscam com um coração arrependido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta
é a promessa incrível que temos em Cristo. Não importa o que tenhamos feito, não importa quão profunda seja nossa vergonha, a graça de Deus é suficiente. Ele anseia por nos libertar da escravidão da luxúria e colocar nossos pés em terreno sólido. A verdadeira liberdade não vem de satisfazer todos os nossos desejos, mas de entregar nossos corações àquele que nos criou. É em sua presença que encontramos cura, restauração e o poder de superar até as tentações mais fortes. Superar a luxúria é uma jornada, não um destino. Requer intencionalidade e disposição de entregar nossos desejos a Deus. Aqui estão alguns passos práticos que você pode tomar. Primeiro, reconheça e confesse. O primeiro passo é reconhecer o problema. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Confesse suas lutas a Ele, pedindo seu perdão e força. Segundo, guarde seu coração e mente. Esteja atento ao que você permite entrar em sua mente por meio de seus olhos e ouvidos. Evite situações que desencadeiem pensamentos luxuriosos. Preencha sua mente com a palavra de Deus, música edificante e livros encorajadores. Terceiro, busque responsabilidade. Encontre um amigo de confiança ou mentor em quem você possa confiar. Alguém que ore por você e ofereça apoio. A responsabilidade é crucial na luta contra a luxúria. Quarto, substitua hábitos não saudáveis por saudáveis. Em vez de consumir passivamente mídia que alimenta a luxúria, envolva-se em atividades que tragam vida e alegria. Passe um tempo na natureza, dedique-se a um hobby ou seja voluntário em sua comunidade. Lembre-se, a mudança leva tempo. Seja paciente consigo mesmo e mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ele é sua força e seu guia. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Deus deseja que experimentemos a vida em toda a sua plenitude, uma vida livre das correntes do pecado e da vergonha. Ele promete restaurar nossos corações e nos fazer novas criaturas. Salmos, capítulo 51. Versículo 10, ilustra lindamente essa promessa. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele inicia uma obra de transformação dentro de nós. Ele substitui nosso coração de pedra por um coração de carne, sensível ao seu espírito. Essa transformação não significa que nunca mais seremos tentados, mas significa que teremos o poder do Espírito Santo para resistir a essas tentações. Desejaremos as coisas de Deus mais do que os prazeres passageiros do pecado. Começaremos a ver a nós mesmos e aos outros através das lentes do amor de Deus, reconhecendo o valor e a dignidade inerentes a cada pessoa. Esta é a beleza da graça de Deus. Ele não nos deixa presos em nossa miséria. Ele nos oferece cura, restauração e uma vida cheia de propósito e alegria. A escolha é nossa. Podemos continuar no caminho da luxúria, um caminho que leva à destruição e ao desespero. Ou podemos escolher andar no Espírito, permitindo que Deus transforme nossos corações e mentes. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos encoraja. Portanto, digo: vivam pelo Espírito e de forma nenhuma satisfarão os desejos da carne. Quando escolhemos andar em sintonia com o Espírito, encontramos liberdade da escravidão do pecado. Somos capacitados a dizer não à tentação e sim ao melhor de Deus para nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos lembra do contraste gritante entre as consequências do pecado e o dom de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo não tem a intenção de incutir medo, mas de destacar o dom incrível que temos em Cristo. Ele nos oferece liberdade da penalidade do pecado e o poder de viver uma vida de vitória. Não acredite na mentira de que você está muito longe ou que a mudança é impossível. A graça de Deus é maior que nosso pecado.
Ele está esperando de braços abertos, pronto para perdoar, curar e libertar você. Escolha hoje andar em sua liberdade, abraçando a vida abundante que Ele tem para você. Ao longo da história do povo de Israel, observamos um padrão que é revelador. Em momentos em que havia uma liderança espiritual forte e próxima de Deus, o povo se mantinha firme na fé, mas na ausência dessa liderança, rapidamente se desviavam para a idolatria e o pecado. Isso mostra que, apesar dos milagres e dos livramentos que presenciavam, muitos israelitas não tinham um relacionamento pessoal sólido com Deus. Sua fé estava muitas vezes condicionada à presença de um líder espiritual e não a uma convicção profunda em seus próprios corações. Esse padrão começa a se manifestar já nos tempos de Moisés. Quando ele subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus, para escrever as leis dos 10 mandamentos, o povo, impaciente com sua ausência, pressionou Arão para que fizesse um ídolo. Daí surgiu o bezerro de ouro, um símbolo de quão rápido o coração humano pode se desviar da verdade, mesmo depois de testemunhar milagres extraordinários como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo. E esse momento revela uma fé fraca que o povo tinha, sustentada mais pelo que se via do que por uma confiança real em Deus. Enquanto Moisés estava presente, havia temor e ordem. Mas em sua ausência, o povo voltou-se à idolatria, como se tivesse esquecido completamente a aliança feita com Deus. A consequência disso não foi pequena. Além da destruição do bezerro e da repreensão severa, o povo demonstrou repetidamente sua rebeldia no deserto, murmurando, desobedecendo e se rebelando. Por isso, foram condenados a vagar por 40 anos. Josué, discípulo de Moisés, foi outro grande líder espiritual. Durante sua liderança, o povo seguiu ao Senhor com fidelidade. No entanto, assim como ocorrera com Moisés, após a morte de Josué, o povo novamente se afastou. Isso está registrado no livro de Juízes, onde lemos que surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor, nem as obras que fizera por Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. Isso é profundamente revelador. Mostra que a fé não foi transmitida com profundidade à nova geração. O povo havia um conhecimento de Deus, mas não havia uma experiência pessoal e real com Deus. A partir daí, inicia-se um ciclo doloroso e repetitivo. O povo se afastava de Deus, praticava idolatria e injustiça. Como consequência, Deus permitia que fossem oprimidos por nações inimigas. No sofrimento, eles clamavam por socorro. Então Deus, em sua misericórdia, levantava juízes para libertá-los e restaurar a paz. Otniel foi o primeiro desses juízes. Com ele, veio um período de paz. Mas após sua morte, o povo novamente voltava aos mesmos pecados. Deus então levantava outro juiz como Eude. Ele faz com que o povo de Israel fosse liberto de Eglon. Porém, após a morte de Eude, o ciclo se repetia novamente. Pecado, opressão. Esse ciclo mostra algo profundo. O povo era dependente de líderes espirituais para manterem-se fiéis. Quando havia alguém que era muito próximo de Deus, o povo seguia o caminho certo. Mas quando esse líder partia, o povo se revelava frágil. Eles se afastavam de Deus, cometia idolatria e entre outros pecados. A fé herdada, sem experiência própria, é frágil. Se não conhecermos a Deus pessoalmente, seremos como folhas levadas pelo vento das circunstâncias. Moisés, Josué, Otniel, Eude e tantos outros foram instrumentos de Deus. Eles eram homens de fé. Mas o objetivo sempre foi conduzir o povo a um relacionamento vivo com Deus. O propósito maior era levar o povo a conhecer a Deus de verdade e caminhar na fé. O que aconteceu com Israel também serve como um aviso para nós. Não podemos depender da caminhada espiritual de outras pessoas para sustentar a nossa. Essas pessoas são instrumentos importantes de Deus e pode ser importante para nós. Inclusive, essas pessoas podem nos ajudar bastante na caminhada com Deus. Mas eles não substituem o nosso relacionamento direto com Deus. Cada pessoa precisa ter sua própria vida com Deus, mergulhar na palavra,
buscar em oração e andar com Deus todos os dias de forma real e constante. Se o povo de Israel tivesse praticado os ensinamentos de Moisés ou de Josué, ao invés de sair da presença de Deus, cada um teria naturalmente se tornado uma testemunha viva do Deus verdadeiro. Mas como muitos só seguiam a fé por influência deles, quando esses líderes morriam, o povo não tinha o que continuar nem o que transmitir. Não havia convicção, só tradição. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Espalhar o Evangelho é algo essencial para todo cristão, mas a grande verdade é que muitos têm feito isso da maneira errada. Alguns falam de espalhar o Evangelho por medo de que algo ruim aconteça se não falarem do Evangelho. Outros, infelizmente, fazem do Evangelho um negócio. Dizem que estão pregando a palavra, mas na prática o foco está em dinheiro, fama ou crescimento. E isso, claro, não é o que Jesus nos ensinou. A Bíblia mostra claramente qual é a motivação certa para anunciar o Evangelho. E um dos exemplos mais lindos disso está em João capítulo 4, na história da mulher samaritana. Ela estava vivendo uma vida do mundo, cheia de erros, rejeições e feridas. Mas naquele dia, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus mostrou que a conhecia profundamente, mas não a condenou. Ao contrário, Jesus ofereceu água viva, e quem beber da água viva nunca terá mais sede, e se tornará uma fonte de água que salta para a vida eterna, uma nova vida. Aquele momento foi tão transformador que a mulher largou o cântaro, o motivo pelo qual ela estava ali, e saiu correndo para a cidade. Ela não ficou parada, não ficou pensando no que iam achar dela. Ela simplesmente foi. E o que ela disse às pessoas? Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4, 28, 29. Ela não espalhou uma mensagem montada. Ela não usou palavras difíceis. Ela apenas compartilhou o que ela viveu. Ela foi correndo sem pensar duas vezes para falar sobre Jesus, a conversa que ela teve com Jesus. A salvou. Ela se sentiu segura e foi espalhar aquele sentimento. Ela basicamente queria que as outras pessoas sentissem aquela sensação boa de estar na presença de Jesus, que ela teve. É exatamente assim que devemos anunciar o Evangelho. Não por obrigação, não para mostrar que sabemos muito, mas porque tivemos um encontro com Jesus que nos transformou. E agora queremos que outros experimentem essa mesma graça. Falar de Jesus é compartilhar as palavras que está na Bíblia. É mostrar que Jesus é o nosso único Salvador. É falar que Jesus nos conhece, nos ama e nos dá uma nova chance. É mostrar que devemos seguir os passos de Jesus. O Evangelho é isso. Boas novas que curam, libertam e salvam. Quando entendemos isso, a vontade de espalhar o Evangelho não é forçada. É natural. Por isso, pare e pense. Eu realmente tive um encontro com Jesus? Eu estou falando dele por amor ou por medo? Eu quero mostrar Jesus para as pessoas ou eu quero apenas mostrar que sei demais? Porque quando a motivação está certa, até uma frase simples pode tocar corações. E quando a motivação está errada, nem os discursos mais bonitos têm efeito. Espalhar o Evangelho é deixar que as pessoas vejam em nós a mudança que Jesus fez. É amar como Ele amou. É ter compaixão, é escutar, é abraçar. Não se trata de números, nem de fama, nem de autopromoção. Trata-se de entregar a verdadeira palavra para as pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Se o que estamos espalhando não leva as pessoas a conhecerem Jesus de verdade, se não leva ao arrependimento, à mudança de vida, então não estamos espalhando o Evangelho de maneira certa. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar para um amigo. E não esqueça também de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau.